Sim, vamos lá. Eu tinha falado na outra aula que as partes mais frias da Rússia seriam aquelas em que engloba o clima frio polar, que no caso é essa parte norte aqui da Rússia, tá vendo? Essa parte norte aqui do território da Rússia, ela é a parte mais gelada do território da Rússia, que engloba tanto o clima frio polar quanto um clima subpolar, que está ali numa área de transição entre zona temperada e zona polar. Então, essa parte aqui é a parte mais gelada, onde a gente vai ver que vai ter invernos rigorosos, com temperaturas muito baixas, menos negativas, no caso, né? Grande parte do ano os solos ficam congelados e os rios também chegam a congelar, dificultando o processo de transporte, principalmente de produtos, né? Dessa parte da Rússia, ao norte da Rússia, para outros locais de escoamento da produção. Aí o livro de vocês ele vai destacar que também existe, dentro do território da Rússia, uma parte do território, sobretudo essa parte central aqui da Rússia, né, que engloba tanto a parte europeia quanto uma parte aqui asiática da Rússia central, o clima temperado continental, onde a gente vai vivenciar, eles vão vivenciar aí, né, um esboço das 4 estações do ano bem definidas, que seria onde a gente vai encontrar uma temperatura mais amena dentro da Rússia, né, uma temperatura não tão elevada no decorrer do ano, principalmente no verão, óbvio. No inverno, o inverno ele é um pouco mais rigoroso nos climas temperados, ok? E aí vai falar também um pouquinho sobre a questão do relevo, né? Tem alguém falando comigo no bate-papo? Sim, tudo bem, Evelyn. Aí, em relação ao relevo da Rússia, aqui nos Montes Urais, eu já falei para vocês na outra aula, que essa região aqui dos Montes Urais é uma área elevada do território da Rússia, né? E que divide, de certa forma, a parte europeia da Rússia da parte que é asiática, da Sibéria. Nessa região aqui, que vai desde a parte europeia até essa parte aqui asiática, da Sibéria, a gente vai encontrar algumas planícies e alguns planaltos. Essa região de planalto aqui, dessa parte leste da Rússia, a gente vai ver que ela vai ser recoberta por uma vegetação de taiga. O que é essa vegetação de taiga? Também é chamada de floresta de coníferas ou floresta boreal. Eita, vocês viram que já saiu, foi? Todo mundo desligou as câmeras? Eita, que a gente desliga na câmera. Ei, ele saiu e vocês pegaram e desligaram a câmera, né? Foi. Malas. Eu mesmo, comendo, eu continuo com a câmera ligada mesmo. Muito bem. Não tem pra quê. Se você tá realmente assistindo a aula, não tá fingindo pra você ou pra alguém que tá assistindo, por que não deixar ligado? Essa é a questão. E eu não me incomodo se você tá comendo. Se você, assim, precisa ir ao banheiro, tudo bem, você precisa ir ao banheiro, vai lá, desliga, vai ao banheiro, depois volta e depois liga, pronto. Tem muita gente passada aqui na sala, passando. Sim, tudo bem, Paulo Vitor. Hoje passando na sua frente, Paulo Vitor, você tá botando a câmera pro povo? Não entendi. Mas, enfim, vou continuar. Fica a critério de vocês, certo? Às vezes, você que se auto-sabota ou não. Não sou eu, não. Vocês que decidem isso aí. Eu estou livre dessas questões. Eu estou aqui com a câmera ligada e estou dando aula, né? Vocês que sabem o que é melhor para vocês ou não. Sim, pronto. Eu estava falando que essas regiões de planaltos aqui, nessa parte da Sibéria, da Rússia asiática, é onde a gente vai encontrar a floresta de coníferas. Essa floresta de coníferas também é chamada de floresta boreal e de taiga. É um bioma onde a gente encontra espécies em forma de agulha, né? Espécies aciculifoliadas, espécies que têm em forma de cone, por isso que elas são chamadas de floresta de coníferas. Vixe Maria, que floresta é essa? Aí o que acontece? É onde a gente encontra pinheiros, por exemplo, né? A árvore de Natal que a gente tem aqui no Brasil, né? No período do Natal, que a gente compra de plástico para comemorar o Natal e tal, é um pinheiro, né? Uma espécie de pinheiro que a gente compra. Uma imitação do que seria um pinheiro, que é comum nesse tipo de floresta de coníferas, de taiga, enfim. E é onde se retira a matéria-prima para produzir papel. Então, essa região de Planalto da Rússia é muito rica em celulose, né, para produção de papel. Porque tem taiga, tem a presença da taiga. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Ok, falei disso. Agora vamos para a parte de minérios na Rússia. Espera aí. Vou colocar aqui no livro de vocês. Como eu já tinha falado na outra aula, a Rússia é um país bem rico no quesito de minérios, né? Não só de combustíveis fósseis, porque a gente já vê que é um país que detém enormes reservas de petróleo, de gás e de carvão mineral. Mas é um país também muito rico com outras fontes, com outros recursos. Como, por exemplo, o livro destaca os diamantes, minério de ferro, níquel, potássio e urânio.
Urânio, a gente sabe que é a matéria-prima da energia nuclear, né? A energia nuclear, ela requer urânio para gerar energia. E também para produzir bombas atômicas, armamentos nucleares, enfim, é necessário que tenha urânio. E a Rússia é um país rico em urânio, o que beneficia e faz com que a Rússia ela detenha aí um grande arsenal nuclear, né? Um dos países que detém um dos maiores arsenais nucleares do mundo. E é uma das coisas que faz com que, de certa forma, a Rússia ela cause um certo pânico em alguns países, como, por exemplo, os Estados Unidos, né? Em relação a essa parte nuclear, bélica e tal. Desde a União Soviética, esse território da Rússia sempre foi muito rico nessa questão de armamentos, né, de tecnologia bélica, sempre foi muito rica. E até hoje a Rússia tem um dos maiores exércitos do mundo, mais bem equipados, né, mais bem preparados, mais bem aparentados, certo? Possui armamentos cada vez mais modernos e capazes de destruir enormes áreas. Muito mortífera. Vamos lá. Importância dos recursos minerais. A Rússia ela é o segundo maior produtor de petróleo, mas na verdade eu olhei um índice essa semana, não coloquei aqui não, peraí. Eu olhei um índice essa semana de 2020 da lista dos maiores produtores mundiais de petróleo e a Rússia está em terceiro lugar. Desde que os Estados Unidos começou a produzir, agora no início do século XXI, o século que a gente está, produzir petróleo através de uma rocha chamada xisto, os Estados Unidos ultrapassou a Arábia Saudita e a Rússia. E hoje quem mais produz e exporta petróleo no mundo, que produz petróleo são os Estados Unidos. A Rússia está em terceiro lugar. E aqui diz que eles são o segundo maior produtor também de gás natural do mundo, possuindo enormes reservas, maiores reservas de gás e a segunda maior reserva mundial de carvão mineral. Ok, são fontes energéticas. Perfeito. Quer dizer que o subsolo da Rússia é um subsolo muito rico em recursos minerais. Isso é bom para o país, porque tanto esses recursos servem como uma fonte energética para gerar eletricidade, quanto serve como matéria-prima, né, para produzir produtos, que é necessário também. Espero que vocês tenham grifado essa parte aqui, né, que eu falei já da questão física do território da Rússia, tal. A maior parte dos minérios se concentra na parte norte e leste do país. O que é, até certo ponto, uma coisa ruim para o país, porque fica congelado grande parte do ano. Ok. Aí vamos para essa parte aqui da desintegração da União Soviética, já na página 387 do livro de vocês. A Rússia sempre foi o maior território da União Soviética, né? O maior país da União Soviética. E também, é claro que porque é o maior país do mundo, né, Beatriz? Mas, enfim, sempre foi o grande poder de decisão da União Soviética. O centro político da União Soviética era a Rússia. É por isso que quando a gente fala em União Soviética, lembra logo da Rússia, porque, na verdade, o governo da União Soviética era na Rússia, que era Moscou, no caso. A Rússia, no início do século XX, era um país atrasado, agrícola, e era um império. Grande parte das pessoas eram analfabetas na Rússia, no início do século XX. Sendo que a Rússia passou por uma revolução. No ano de 1917, a Rússia passou por uma revolução chamada Revolução Russa de 1917. E essa revolução fez com que o país adotasse aí, depuseram o sistema imperial e tal, e implantaram o sistema socialista. A Rússia implantou o sistema de coletivização das terras, implantou a economia planificada, que o Estado passou a deter todas as terras agrícolas, aráveis do país. Passou também a comandar todas as empresas do país, enfim, toda a economia. A economia planificada, socialista, quer dizer que o Estado ele é detentor de tudo, certo? Ele controla ali tudo, tem poder sobre tudo. Mas a União Soviética, na verdade, a Rússia só passou a ser chamada, junto de União Soviética, no ano de 1922, certo? No ano de 1917, houve uma revolução, que é a Revolução Russa, onde o partido bolchevique, que tinha como líder Vladimir Lenin, chegou ao poder da Rússia, implantaram o socialismo e tal, bacana. Quando foi no ano de 1922, a Rússia começou a englobar novos territórios, a dominar novos territórios, sobretudo nessa parte vizinha à Rússia. Começou a comandar ali mais terras. E aí a Rússia mudou seu nome, né? Passou a se chamar de União das Repúblicas Socialista Soviética ou Soviética Socialista. Enfim, eu sempre troco essa parte final. O RSS, em 1922. A União Soviética ela durou de 1922 até 1991. Então, quanto tempo durou a União Soviética? De 91 a 1922, né? Quanto tempo?
Quantos anos? Quê? Quanto tempo durou a União Soviética? Ela existiu de 1922 até 1991. Ela só acabou em 1991. Durou quanto tempo de existência? Ah, foi. Começou quando? 79 anos? Ela surgiu em 1922, Não, 79 não. 1922 e durou até 1991. 60, não. 69. 69 anos. 69, né? 69? Pronto, durou 69 anos de existência. E a gente vai ver que a União Soviética, ela só vai acabar porque ela não vai conseguir manter o mesmo padrão de desenvolvimento que os países capitalistas. Isso vai acontecer no final do século XX. No caso, ela acaba mesmo em 1991. Mas espera aí que eu vou falar disso. A gente sabe que a União Soviética se tornou a segunda maior potência do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Ela foi um dos países que venceram a Segunda Guerra, né? Juntamente com os Estados Unidos, Reino Unido e França. Mas a gente tinha duas grandes superpotências pós-Segunda Guerra Mundial. Vocês já estão cansados, eu acho, de ouvir isso. Os Estados Unidos, que liderava o grupo de países capitalista, e a União Soviética, que era tipo a superpotência dos países socialistas, e liderava esse grupo de países socialistas. A União Soviética, ela foi composta ao longo da sua existência de 15 repúblicas. 15 repúblicas faziam parte da União Soviética. E daí, eu vou mostrar aqui quais são elas. Eu não decoro essas coisas, não. Vocês também não precisam decorar isso, não. Aqui em cima. Faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 15 nações. Mas, tipo, formavam uma coisa só. Quando existia a União Soviética, existia o país União Soviética, formado por 15 repúblicas, né? 15 nacionalidades diferentes. Inclusive, na época do Stalin, né? Que foi, tipo, eu acho que o Stalin foi basicamente o maior ditador, assim, o mais rebelde, mais ruim mesmo, mais severo dos que passaram pelo governo do país, desse país comunista. Da União Soviética, no caso, né? O Stalin, ele fez uma política chamada política do liquidificador. Ele tinha muito medo que essas repúblicas tentassem se movimentar e se tornar independentes. Aí o que é que ele fazia? Começou a mandar gente da Rússia para o Azerbaijão, gente do Azerbaijão para a Estônia, gente da Estônia para o Turcomenistão, do Turcomenistão para o Cazaquistão. Enfim, ele começou a misturar as pessoas da União Soviética, com medo de que houvesse um processo de independência, sabe? De que houvesse alguns movimentos pró-independência e eles perdessem esses territórios. Aí ele fazia isso, era muito legal, é muito comum ele fazer isso. Mas, enfim, quais eram as nações que faziam parte da União Soviética, né? Armênia, Azerbaijão, Belarus, Cazaquistão, Estônia, Geórgia, Letônia, Lituânia, Moldávia, Quirguistão, Rússia, que era o maior país, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Essas 15 nações aí se tornaram independentes no ano de 1991, ou seja, se tornaram países independentes. Acabou a União Soviética e se formaram 15 nações independentes, que são esses 15 países que eu acabei de ler agora. Todos eles faziam parte da União Soviética. Uns foram entrando com o tempo na União Soviética. Tipo, as nações bálticas, como Estônia, Letônia e Lituânia, elas entraram um pouquinho depois. Que já tinha sido concretizado na União Soviética. Ana Beatriz, ok, José. Pode ir. Então, vamos lá, deixa eu voltar para aqui. Então, pós Segunda Guerra Mundial, a gente tinha a União Soviética como a segunda maior potência do mundo. A gente pensa que a União Soviética ela não conseguiu obter bons progressos, mas ela conseguiu sim, principalmente em dois setores. No setor industrial, ela conseguiu sim montar um certo setor industrial bom, mas apenas em dois setores, que foi o setor armamentista, né, que existia durante a Guerra Fria, duas corridas, a corrida espacial e a corrida armamentista. Então, a União Soviética teve sim uma grande indústria no setor armamentista e também no setor aeroespacial. Mas uma das coisas que fez com que a União Soviética não conseguisse acompanhar o ritmo de desenvolvimento do Ocidente capitalista é porque ela não tinha, como é que eu posso dizer? Não tinha desenvolvido seus outros setores industriais.
né? Não era forte em nenhum outro setor industrial, praticamente. Então, na década de 80, começou uma forte crise dentro da União Soviética, justamente pelo fato de que esse país ele não conseguia acompanhar o ritmo de desenvolvimento que os países capitalistas estavam acompanhando, né? Fazendo, promovendo. Por exemplo, com essa terceira revolução industrial, né, que é a fase da informática, da eletrônica, da robótica, enfim. A Rússia ela não tinha essa tecnologia de ponta que os países capitalistas tinham. A Rússia não, desculpa, a União Soviética. Então, o que acontece? A União Soviética entrou em uma crise na década de 80. Quando foi no ano de 1985, faltava comida, muitas vezes, na União Soviética, na década de 80, para as pessoas. Faltavam alguns artigos que eram essenciais para as pessoas. E daí chegou ao governo da União Soviética um carinha chamado Mikhail Gorbachev. O Mikhail Gorbachev tentou, de forma mal sucedida, implantar 2 reformas na União Soviética para tentar recuperar a União Soviética que estava em crise, tanto econômica quanto social, né? Como eu falei, faltavam coisas que eram necessárias para as pessoas viverem, como alimentos. E aí ele implantou 2 medidas de ajuste dentro da União Soviética. Uma chamada perestroika, que quer dizer reestruturação econômica. O país tentou se abrir para o mercado externo, atrair investimento externo, receber empresas estrangeiras e tudo mais, tipo assim, se abrir para o capitalismo. E tentou implantar também uma outra medida que é chamada de glasnost, que quer dizer transparência política. Tentou meio que fazer com que as pessoas participassem mais das decisões do governo, dar voz às pessoas, garantir certas liberdades de expressão para as pessoas, enfim, politizar de certa forma, democratizar um pouquinho o sistema que era muito burocratizado. Mas não deu certo, nem a perestroika, nem a glasnost. É tanto que no ano de 1991, aproximadamente em agosto de 1991, a União Soviética vai sofrer a tentativa de um golpe militar pela linha stalinista, que não queria que essas medidas fossem implantadas. Queria que a União Soviética fosse a mesma coisa na época de Stalin. Muito severa, muito fechada e tudo mais. E daí o golpe não vai dar certo, as pessoas vão se manifestar, vão para as ruas, vão tirar o Mikhail Gorbachev do poder e a União Soviética vai acabar em dezembro de 1991. Quando ela acaba, vão se formar 15 nações independentes e vai se formar também uma organização chamada Comunidade dos Estados Independentes. Que quem vai formar a Comunidade dos Estados Independentes vai ser justamente os países que faziam parte da ex-União Soviética. Então, quando a União Soviética acaba, se formam 15 países. Percebendo que esses países estavam muito interligados do ponto de vista econômico, político, muitos tinham uma moeda só, que era o rublo russo, muitos tinham um único sistema de defesa, que era o sistema de defesa da União Soviética, então eles perceberam que eles estavam muito unidos. Aí alguns representantes, como o da Ucrânia, de Belarus e o da Rússia, pensaram, né, uma ideia em promover uma integração entre esses países que faziam parte da União Soviética. E aí montaram essa Comunidade dos Estados Independentes, que existe até hoje. Que não é um bloco econômico, é tipo uma associação. Eles tentaram criar uma federação, tipo assim, uma coisa só, uma espécie, quase a mesma coisa que existia na União Soviética. Mas muitos países não aceitaram mais o fato de ser dependente da Rússia, porque o governo da Comunidade dos Estados Independentes, as decisões da Comunidade dos Estados Independentes ficam na Rússia. Então, tipo, muitos não quiseram fazer parte dessa comunidade pelo fato de que eles não queriam ser dependentes da Rússia pro resto da vida. E de cara, 3 países não quiseram fazer parte da CEI, que são os países bálticos, que é Letônia, Estônia e Lituânia. Eles não quiseram, eles quiseram se aliar a países da União Europeia, se integrar à União Europeia. Então, do início, nessa Comunidade dos Estados Independentes, que também foi formada em 91, dezembro de 91, só faziam parte dela 12 países. Mas aí, desses 12 países, a Rússia começou a fazer umas coisas ruins com esses outros países. Como assim? Começou a incentivar o movimento separatista em alguns países. Tipo, incentivou o movimento separatista dentro da Geórgia, de pessoas na Geórgia tentando se separar, a Rússia foi lá e incentivou esse movimento. E aí a Geórgia, vou cair fora daqui, saiu da CEI, não faz mais parte. A Rússia incentivou o movimento separatista e anexou um território de um dos países que faziam parte da CEI, que é a Ucrânia. Anexou a Crimeia, que pertencia à Ucrânia. Foi um dos motivos que fez com que a Rússia também, que a Ucrânia pegasse o beco da CEI, ela não faz mais parte da CEI. E tem uns países que eles meio que estão quase saindo, sabe?
É possivelmente uma organização que ela vai deixar de existir no futuro, porque esses países que fazem parte da CEI, eles não querem aceitar mais essas decisões impostas, essa subjugação que a Rússia faz nesses países, esse poder todinho que a Rússia tem. Enfim, inclusive essa questão da Crimeia, vocês já estudaram esse ano. A Crimeia era uma parte do território da Ucrânia, que pertencia à Ucrânia, que tinha muitas pessoas russas morando lá, mas, tipo, a Rússia incentivou as pessoas da Crimeia a se rebelarem contra o governo da Ucrânia para se tornar independente, não, para ser anexada pela Rússia. Aí houve um referendo, uma votação na Crimeia, aí, tipo, a maior parte das pessoas votaram e decidiram que queriam se anexar à Rússia. E hoje a Crimeia faz parte da Rússia. Mas a ONU não aceita que a Crimeia faça parte da Rússia. Não aceita, né, internacionalmente isso. E vários outros países também não aceitam o fato da Rússia meio que ter tomado um território da Ucrânia. E é por isso que houve um certo boicote aos produtos russos agora em 2014. Vou falar já das crises da Rússia, certo? Houve um certo boicote internacional por causa disso, porque os países não aceitaram essa questão da Rússia meio que ter tomado, né, incentivado o movimento separatista e anexado o território que não pertencia a eles, pertencia à Ucrânia. Então vamos lá. Esse tópico da desorganização econômica e social, a recuperação. Se vocês prestarem atenção no que eu estava dizendo, vocês devem ter percebido que quando a União Soviética acabou, todos os países da União Soviética estavam em crise. Todos. Todos os países, nas nações, na verdade, que faziam parte da União Soviética, estavam em crise. E daí, com a Rússia não foi diferente. A Rússia também estava em crise. O livro traz até uma perspectiva, de 91, que quando acabou a União Soviética, até 98, o PIB da Rússia, a economia da Rússia, reduziu em 40%. Isso é muita coisa, né? 40%. Sua produção industrial diminuiu 55%. E a desigualdade social cresceu no país, na Rússia, e a migração interna passou a aumentar, da parte leste, que é menos desenvolvida, para a parte oeste, que é mais desenvolvida, que é a Rússia europeia. Ok. Quando foi no ano de 1998, para tentar sair da crise econômica que a Rússia vivenciava, o que é que aconteceu? A Rússia pediu dinheiro emprestado, pediu ajuda internacional. E aí ela foi resguardada por uma declaração chamada Declaração de Moratória. O que é essa declaração de moratória? Quando o país passa por uma grande crise econômica, política, ou então passa por uma grande calamidade pública, certo? Alguma catástrofe natural, enfim, ele pode pedir essa declaração aí, que é a declaração de moratória. O que significa essa declaração de moratória? Significa dizer que o país, durante aquele ano, que ele vai tentar se reerguer economicamente e tudo mais, para pagar a dívida externa dele, ele não precisa pagar a dívida externa naquele ano, não precisa. Ele vai tentar se reerguer. E aí a Rússia pediu em 98 dinheiro emprestado ao FMI e ela foi socorrida pelo FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Esse fundo foi criado com o final da Segunda Guerra Mundial e tinha o objetivo de ajudar os países que tem o objetivo de ajudar os países que passam por crises financeiras muito severas. Sendo que para isso, o que aconteceu na Rússia, né? A moeda da Rússia teve que ser desvalorizada e teve que haver uma série de medidas fiscais, como gastar menos e arrecadar mais impostos. E aí a Rússia começou a crescer, porque ela começou a receber muito investimento estrangeiro, isso já agora, no início do século XX, né? 21. Começou a receber muito investimento estrangeiro e também despontou na economia mundial como uma das maiores exportadoras de commodities do mundo. O que é uma commodity? É um produto do primeiro setor da economia. Então, todo produto que é ligado à agricultura, pecuária ou extrativismo, vegetal ou mineral, é um produto que é chamado de commodity. Geralmente, esses produtos não têm um grande valor, né? Não são produtos muito valorativos. A Rússia se tornou um dos maiores, no início do século XXI, um dos maiores exportadores mundiais de commodities em dois setores. Com dois produtos. O petróleo e o gás natural. Isso fez com que a Rússia desse uma alavancada na sua economia e se reerguesse agora no início do século XXI. Ok. Quando foi 2008, começou a ocorrer o quê no mundo, em 2008? Uma crise nos Estados Unidos, uma crise financeira nos Estados Unidos em 2008, que se alastrou pela Europa e pela Ásia, pelo mundo todo. Porque quando a crise começa nos Estados Unidos, se alastra pelo mundo todo. E daí, na Rússia, não foi sentida essa crise assim tão severa quanto foi sentida naqueles PIGs, né? Portugal, Itália, Espanha, República da Irlanda, Grécia, que foi muito sentida essa crise de 2008. Mas na Rússia, não. Eles não vivenciaram momentos tão difíceis na economia. Mas aí veio 2014 e mostrou que, peraí, Rússia, o que vai acontecer em 2014?
a Rússia vai entrar em uma outra recessão econômica. Ela conseguiu passar pela crise de 2008, mas em 2014 ela entra em crise de novo. Entra em crise de novo por quê? Por causa do negócio da Crimeia, porque muitos países começaram a boicotar os produtos da Rússia, que vinham da Rússia, e também a implantar algumas sanções, né, para a Rússia, né, para alguns países pararem de comercializar tanto com a Rússia, enfim, tentar boicotar a Rússia, porque a Rússia tinha meio que tomado o território da Ucrânia, né? E sem contar que em 2014, pelo mesmo motivo que aconteceu com a Venezuela entrou em crise desde 2014, por causa do petróleo. A Rússia também entra em 2014 com a crise, também por causa do petróleo. Também por causa dessa questão da Crimeia, mas em 2014 vai haver uma produção muito grande de petróleo, vai haver uma produção muito grande, principalmente por causa dos Estados Unidos, que começa a produzir muito petróleo de xisto, pelo xisto. E daí vai haver uma oferta de petróleo muito grande no mundo, o preço do barril do petróleo vai cair significativamente e tal. Aí esses países que detêm grande produção, eles vão entrar em crise, e a Rússia é um deles. Assim como a Venezuela também. Sendo que a Venezuela é até mais séria essa situação, porque na Venezuela, mais de 90% da sua economia provém do petróleo, da exploração e da venda do petróleo, ou de algum produto derivado do petróleo. Então, mais de 90% da sua economia. Então, é por isso que eles ainda estão vivenciando uma crise, né? Que lá também se alastrou pelo universo para a parte política e para a parte social. Mas, enfim, começou em 2014. E a Rússia também passou por isso. A Rússia vem tentando se reerguer atualmente com essa grande produção deles de petróleo e gás e alguns outros minérios. É assim que ela está conseguindo se reerguer atualmente. Aí, nessa outra parte aqui, vai dizer o seguinte: potência regional e disputa pelo Ártico, né? Aqui na potência regional vai dizer que a Rússia ela não deixou de ser uma potência regional, mesmo com o final da União Soviética. Ela tem um dos maiores arsenais nucleares do mundo, um dos maiores exércitos do mundo, mais bem preparado, que eu digo assim, mais bem equipado. Produz todo tipo de material bélico, em todos os setores de materiais bélicos. Possui aí um poderio militar gigantesco. Inclusive, a Rússia fazia parte do G8, né? As 8 maiores economias do mundo. Fazia parte e saiu por causa da Crimeia. Mas, enfim, por causa que ela tem um grande poderio de nuclear e militar no mundo. Lembrando que a Rússia faz parte do Conselho de Segurança da ONU, ou seja, daquele órgão máximo da ONU, onde são decididas todas as questões, todos os conflitos que existem no mundo. Tipo assim, como a ONU deve intervir, se a ONU deve intervir, se a ONU não deve intervir, se a ONU também decide sobre a paz, né? E é esse órgão que decide sobre tudo isso, em relação a conflito, que é o Conselho de Segurança da ONU. Tem 15 membros que são permanentes, 15 membros que participam do Conselho de Segurança da ONU, 10 são temporários, tem eleição para eles entrar, passa 2 anos, depois sai, depois tem eleição de novo e tal. Mas tem 5 membros no Conselho de Segurança da ONU que eles têm poder de vetar decisões na ONU. Vetar decisão, tipo assim, se atende ao meu interesse, beleza. Se não atende ao meu interesse aquela decisão, eu vou lá e veto. Eu tenho o poder de vetar. Então, tem 5 países no mundo que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU e ninguém tira eles. E eles têm poder de vetar decisões dentro da ONU, que são a Rússia, os Estados Unidos, a China, o Reino Unido e a França. Eles têm poder de vetar decisões. Isso é muito importante. É importante porque o futuro de alguns países pode estar nas mãos desses países, certo? Que tem poder de vetar decisões. Ok, belezinha. E aqui nessa parte final desse tópico vai dizer o quê? Vai dizer que a Rússia é um país muito rico em recurso energético, a gente já falou disso. Ele, de certa forma, se considera importante manter sua posição para impedir o avanço dos Estados Unidos e da China no mundo todo. E tem interesse estratégico na Ásia, né? E no Oriente Médio. Aí aqui, disputa pelo Ártico. A disputa pelo Ártico. O Ártico essa parte aqui do Ártico vai falar das calotas polares do Ártico, né? A gente já falou acho que a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso, sobre o aquecimento global. O aquecimento global seria o quê? É um fenômeno antrópico provocado pelo ser humano e ele provoca o aquecimento, o aumento da temperatura global. A nossa atmosfera, ela age como uma estufa. Existe um efeito que a atmosfera ela realiza, que é natural, chamado efeito estufa. Quando a gente emite muitos gases do efeito estufa, mais do que a atmosfera consegue administrar, digamos assim, consegue concentrar e, de certa forma, gerir esses gases, tipo, quando a gente queima petróleo, gás, carvão mineral, quando a gente anda de carro, de moto, tá emitindo gases de efeito estufa. Quando a gente queima a vegetação, tá também emitindo gases de efeito estufa. E esses gases, eles aquecem, eles armazenam calor, sugam calor, né, retém calor na atmosfera.
Com isso, pode aumentar a temperatura global, que o livro já está dizendo que está acontecendo isso. A temperatura global, né? Pode acontecer o quê? A destruição de alguns ecossistemas, algumas espécies marinhas com aquecimento global, aquecimento do planeta, podem deixar de existir. Pode ser que algumas cidades, países deixem de existir porque vão ser áreas submersas, né? Se ocorrer mesmo a elevação do nível do mar e tudo mais. Mas para o capitalismo, isso é uma coisa boa. Coisa boa, certo? O derretimento das calotas polares no Ártico é uma coisa boa. Por quê? Porque o Ártico é uma região muito rica em minérios. Né? Tem muito petróleo, tem muitos minérios, tem muitas riquezas. E daí, alguns países como a Rússia, Estados Unidos, Noruega, Dinamarca, Canadá, já estão de olho aí nesse derretimento das calotas polares e vendo aí como é que vai ser como é que vai ficar a repartição desse território. Porque eles estão próximos ao Ártico e já estão de olho, né? Assim, ó, isso aí é bom para mim porque eu posso fazer várias coisas com essas riquezas que estão aí e tal. Tô nem aí se alguns animais vão deixar de existir, se alguns países eles vão ser submersos e pessoas podem morrer. E o capitalismo vive o capitalismo, né? Porque o capitalismo é assim. Enfim. Embora ocorra tantos riscos ambientais com o fenômeno do aquecimento global, que é provocado pelo ser humano, esse derretimento das calotas polares causa um alvoroço em alguns países capitalistas para saber quem que vai ficar com a maior fatia desses recursos minerais. Embora não exista uma legislação dizendo que pertence a tal país. Assim como a Antártida pertence à humanidade, o Ártico até agora pertence à humanidade. Certo? Não tem nenhum acordo sobre o Ártico, não. Fechado. E pronto, a Rússia é um dos países que tentam aí se manter essa disputa acirrada pelo Ártico. É isso. Principalmente